Paz do Senhor, meus amados queridos irmãos. Hoje nós estamos aqui, mais um domingo abençoado, para estudarmos juntos sobre a Palavra de Deus. Estamos no terceiro trimestre de 2023, estudando sobre os nossos profetas menores do Antigo Testamento. E a lição de hoje, lição de número 4, vai falar sobre Amós, o tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Eu confesso para os irmãos, estou muito grato a Deus pela oportunidade de estarmos estudando essa lição, uma lição muito profunda, uma lição que ela traz um ensinamento muito grande para os dias atuais e ela nos traz um confronto, um despertamento. E eu espero verdadeiramente que nesse domingo, que nesse dia, nesse estudo, essa lição também vá de encontro à sua necessidade, que fale profundamente aos nossos corações, que ela esteja verdadeiramente nos ajudando a ser moldados pelo Senhor. Quero agradecer pela oportunidade, meu pastor Moisés Pereira, também todos os irmãos que compõem a Escola Bíblica Dominical, pastor Eli, nosso superintendente, pastor Elianai, que está sempre preparando os subsídios, o evangelista Elaine, que sempre prepara os vídeos, faz toda a edição e coloca no ar esses vídeos. Que Deus continue abençoando poderosamente. E a você, que está aqui conosco hoje, nessa manhã, participando, que Deus também abençoe a sua casa, a sua vida. Vamos fazer uma oração para iniciarmos? Amado eterno Deus, somos gratos pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra, que hoje, através do estudo do profeta Amós, que nós possamos estar entendendo o Seu propósito para os nossos dias hoje, ó Pai, vivendo uma vida consagrada aos Teus pés, vivendo, ó Pai, o Teu propósito em nós. Abençoa cada professor que está nesse momento reunido em sua escola bíblica dominical, também a cada classe das nossas congregações, da nossa igreja sede, que vão estar aprendendo no domingo pela manhã também, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada aluno, cada pessoa que se dedica, ó Pai, a amar esse trabalho. E também cada aluno online que nessa manhã está se dedicando a estudar conosco, ó Pai, através desse vídeo online. Que o Senhor possa estar abençoando a sua casa, a sua família e a cada um dos nossos, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, Deus nos presenteou com um trimestre abençoado, com uma oportunidade maravilhosa de estudar sobre os profetas menores. Nós já estamos na quarta lição, não vou entrar muito nos detalhes sobre os profetas menores, que já foi feita a introdução lá na primeira lição pelo pastor Elianai, muito bem posicionado já. Mas o que me chama a atenção nesse trimestre é a oportunidade que nós temos de talvez aprofundar em livros que não são, talvez são muito usuais nas pregações, são muito comuns nas pregações, não são muito comuns de serem vistos nos nossos cultos, e nós estamos tendo uma oportunidade de aprofundar em livros através da Escola Bíblica Dominical. Deus nos presenteou com essa oportunidade, que Deus abençoe o autor, a editora Betel, por esse aprendizado maravilhoso que nós estamos tendo. E normalmente, assim, só se ouve falar muito de livros profetas maiores, profetas menores, com mais ênfase, às vezes num curso de teologia. E nós estamos na maior escola teológica do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical, justamente com essa oportunidade de aprender sobre esses livros maravilhosos. Sem perda de tempo, hoje nós estamos estudando sobre Amós. A lição de número 4, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração. Amados, é interessante falarmos sobre Amós. Nós já estudamos sobre Joel, sobre Oséias, Joel, e agora estamos estudando sobre Amós. E a primeira lição foi uma introdução sobre os profetas menores. E o interessante, meus amados irmãos, é que nós vemos características diferentes em cada um dos profetas menores. Uns, por exemplo, moravam nos palácios. Outros, por exemplo, eram de uma linhagem sacerdotal, outros eram de uma linhagem profética. E nós temos o caso hoje específico, que nós vamos ver ao longo da lição, de Amós, que não era nem da linhagem real, e nem de uma linhagem sacerdotal, mas foi escolhido por Deus para levar uma mensagem profética. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando nós estudamos sobre os profetas, principalmente os profetas menores do Antigo Testamento, e já foi falado isso em lições anteriores, mas apenas para a gente se situar, é interessante nós entendermos que após a morte de Salomão, quando o seu filho herda o trono, e que o reino, então, não vou entrar muito nesse detalhe, mas o reino ele é dividido. E aí nós vemos
que o reino de Israel, 10 tribos, que é chamado Reino do Norte, né, que ficava ao norte de Israel, se reúne 10 tribos e forma o chamado Reino do Norte. E nós temos o Reino do Sul, que é Judá, com a capital Jerusalém. Hoje, especificamente, nós vemos ao longo dos profetas menores, em especial, profetas, tanto maiores quanto menores, mas principalmente menores, que nós temos profetas que profetizaram para o Reino do Norte, nós temos profetas que profetizaram para o Reino do Sul. Não vamos entrar muito nos detalhes, que nem eu falei, isso já foi falado em lições anteriores. A gente só precisa trazer sempre à mente essa divisão, porque, por exemplo, nós vamos estudar hoje sobre Amós, e Amós, em especial, era um profeta que morava no Reino do Sul, ou seja, ele morava em Judá. Mas Deus levantou ele para profetizar lá no Reino do Norte. Então Amós ele vai levar uma mensagem de juízo, ele vai levar uma mensagem profética lá no Reino do Norte, mas ele morava no Reino do Sul. Então esse é um caso específico de um profeta que sai do seu reino, vamos dizer assim, ele sai do seu local de moradia, que era o Reino do Sul, Judá, e ele vai até o Reino do Norte para profetizar no Reino do Norte. Bom, e aí nós vamos ver algumas características de Amós ao longo da lição, muito interessantes. Mas o que me chama a atenção nessa lição de hoje é que essa lição nos confronta sobre o verdadeiro Evangelho. Ela nos traz uma aplicação para os dias de hoje sobre a necessidade urgente que a igreja tem de se voltar cada dia mais para o verdadeiro Evangelho, para a ação social, para a busca intensa de Deus, para viver verdadeiramente um propósito de Deus para as nossas vidas. E o profeta Amós ele é usado por Deus justamente para chamar a atenção de Israel, que o Reino do Norte precisava com urgência se voltar para Deus, porque se eles não se voltassem para Deus, aconteceria o que aconteceu em torno de 40 anos depois. Eles foram levados cativos pela Síria. O reino, o Império Assírico, veio e levou o reino de Israel preso, cativo, né? Destruiu o Império de Israel e levou ele cativo. Judá, o Reino do Sul, ainda permaneceu alguns anos, porque alguns reis se levantaram promovendo algumas ações de busca pelo Senhor. Mas se a gente for ler a Bíblia, nós vamos ver que todos os reis do Reino do Norte, de Israel, sempre que eu falar Reino do Norte estou me referindo a Israel, Reino do Sul, Judá. Isso após a morte de Salomão, né, que o reino se divide. Veio Davi, depois veio Salomão, e aí quando Salomão morre, o reino se divide. E é interessante, meus irmãos, que o Reino do Norte, especial Israel, a Bíblia faz questão de mencionar que todos os reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O mais interessante é que nós vemos no sul que alguns reis se levantaram e buscaram a presença do Senhor. Mas no Reino do Norte, Israel, não. Todos os reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que ele foi levantando profetas com mensagens de restauração, com mensagem de despertamento, com mensagem de chamamento para esse povo, para eles se voltarem para Deus. Mas nem isso foi o suficiente. Nós vamos estudar nessa lição de hoje que Amós ele vai até o Reino do Norte e ele profetiza no Reino do Norte e ele chama a atenção através da palavra de Deus para que as pessoas, para que o Reino do Norte se voltasse novamente para a adoração a Deus, porque senão eles seriam levados cativos. E eles não deram ouvidos, conforme nós vamos estudar ao longo da lição. E aí a gente pode se perguntar, mas qual a importância de Deus estar estudando, de repente, um profeta que viveu há tantos anos antes, que levou uma mensagem talvez específica para um determinado povo? Na verdade, nunca esteve tão atual como nos dias de hoje a mensagem profética, por exemplo, como a de Amós para a igreja. E nós vamos ver isso ao longo da lição. É interessante, meus amados, que o comentarista ele separa a lição de uma forma muito interessante, ele tem feito isso ao longo das lições dos profetas menores. Nós vamos estudar no tópico primeiro, sobre o cenário da mensagem profética de Amós. O que é isso? Como se fosse um histórico. Nos fazendo entender quem era Amós, onde ele estava, qual o conceito ali histórico de onde ele estava profetizando.
No tópico 2, a gente vai entrar mais em detalhes na mensagem, que o tópico 2 ele vai tratar da essência da mensagem, especificamente o que ele profetizava para Israel. E o fechamento no tópico 3, que é maravilhoso que tem acontecido nessa revista desse trimestre, vai destacar Amós para hoje. O que essa mensagem profética que foi profetizada há tantos anos atrás para Israel tem relação com a nossa igreja, com a nossa vida, com a igreja de Cristo em geral nos dias de hoje. Então nós vamos estudar o profeta profetizando, o cenário histórico, qual a profecia, a que povo foi dirigido, o que Deus falava para aquele povo, mas qual a aplicação disso para os nossos dias de hoje. Então tem muita gente que pensa que o Antigo Testamento, isso ficou na época dos profetas, isso é coisa antiga. O Antigo Testamento ele está mais atual do que a gente possa imaginar. E nós vamos ver isso. Estamos vendo, né, ao longo desse trimestre, através do estudo dos profetas menores. Bom, o texto áureo ele é maravilhoso, que ele fala o seguinte: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Olha o chamamento que Deus estava fazendo com Israel. Deus estava dizendo para Israel o seguinte: olha, eu estou te dando, em outras palavras, tá? Lendo o contexto todo do livro, e eu te aconselho que você leia todo o livro de Amós ao longo da semana e leia Obadias também, que vai ser o próximo. Vamos aproveitar esse trimestre para reler quem já leu os profetas menores e quem não leu, ter a oportunidade de ler pela primeira vez. Mas é interessante, ler com entendimento, porque a gente está tendo a oportunidade de estudar livro a livro detalhadamente. É bênção de Deus para as nossas vidas. Bom, e aí voltando ao texto áureo aqui, o profeta, a palavra de Deus diz assim, está lá em Amós 5, versículo 4. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. O que Deus estava querendo dizer em todo o contexto desse livro, que está bem resumido nessa frase? Deus estava querendo dizer o seguinte: se Israel se voltasse para o Senhor, se aquele povo rebelde, desobediente, se voltasse para o Senhor, haveria uma esperança para eles. Se eles se voltassem para Deus, se eles buscassem a face de Deus, eles viveriam. E aí isso nos faz lembrar, lá de Deuteronômio, quando a gente começa a ler Deuteronômio, finalzinho do livro, a partir do capítulo 28 ali em diante, quando são as últimas instruções de Moisés, é interessante que o livro de Deuteronômio em si, ele é a repetição das leis, ele é a repetição daquilo que Moisés já havia falado. Então, Deuteronômio é como se fosse Moisés escrevendo, repetindo aquilo que Deus já havia dado para ele através dos 4 livros anteriores, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, em especial as leis. E é interessante que Moisés ele começa a destacar, principalmente no capítulo 28, sobre as bênçãos e as maldições. E ele fala, olha, se vocês buscarem a face do Senhor, bênçãos virão sobre ti. Mas se vocês se afastarem da presença do Senhor, virá maldição. E é interessante que Moisés ainda orientava o povo o seguinte: escolhei, né? O que vocês querem? A bênção ou a maldição? Qual escolha vocês fazem? E nós vamos ver novamente Josué no capítulo 24, versículo 15, chamando a atenção do povo também, anos depois, o sucessor de Moisés, chamando a atenção do povo. Falou, olha, vocês podem escolher se vocês querem adorar os deuses dos cananeus, ou dos povos que habitam, são os nossos vizinhos, ou se vocês querem se voltar para Deus. Mas Josué toma uma postura, ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês têm livre escolha, escolher a bênção ou a maldição, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus espera de nós isso nesses dias, que nós possamos ter essa postura dentro das nossas casas, e em alto e bom som declarar dentro das nossas casas que eu e a minha casa, a minha família, nós serviremos ao Senhor. Amém? Mas voltando para o livro de Amós, então basicamente o texto áureo era como se Deus estivesse dizendo basicamente isso para o povo de Israel: se vocês se voltarem para a minha presença, vão viver. A verdade aplicada fala para nós o seguinte: como discípulos de Cristo, somos chamados a um viver coerente com a fé e os valores bíblicos. O que isso quer dizer? Nós vamos esmiuçar isso um pouco ao longo da lição. Mas isso quer nos chamar a atenção, a verdade aplicada já nos fala o seguinte:
Eu não posso viver um evangelho de aparência. Eu não posso viver um evangelho apenas de falar, mas de praticar. O que a verdade aplicada está chamando a atenção é que nós somos chamados. Deus nos convocou, Ele nos chamou para uma vida coerente. Mas coerente com o quê? Com a palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas. Deus nos chamou a sermos luz, sal e luz para esse mundo. O que significa isso? Nós levarmos, fazermos a diferença para esse mundo. Então a verdade aplicada nos chama a atenção, nos faz refletir claramente sobre a necessidade de praticarmos e vivermos o que a palavra de Deus nos ensina. E infelizmente o que nós temos visto nos dias de hoje, claramente, é um afastamento da palavra de Deus, é um distanciamento daquilo que a palavra de Deus nos traz, é um distanciamento daquilo que o Senhor espera que nós sejamos. E aí eu achei interessante que me veio à mente, o Espírito de Deus me faz lembrar aqui agora, Filipenses capítulo 2, versículo 15, que eu acho que tem toda a ligação com essa verdade aplicada, que fala para nós o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Parou por aí? Não. Está dizendo que nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa, mas nós precisamos viver inculpáveis. E para finalizar o versículo, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, quando nós lemos Filipenses 2,15, nós vemos uma conexão direta com a verdade aplicada. Se nós temos um viver coerente com a fé e os valores bíblicos, nós precisamos ser como astros resplandecentes nesse mundo. Eu falei, essa lição ia mexer com a gente. Essa lição é nos chamar à responsabilidade verdadeira de praticar o verdadeiro evangelho. E é isso que Amós estava chamando a atenção do povo de Israel. Era isso que Amós estava profetizando naqueles dias. Bom, o tempo voa rápido, né? Objetivos da lição são 3. Apresentar o cenário histórico da mensagem do profeta Amós. O segundo objetivo, destacar a essência da mensagem do profeta Amós. E o terceiro objetivo, identificar no livro de Amós lições para os dias de hoje. O que Amós tem a me ensinar? O que lendo Amós eu preciso aprender e praticar nos dias de hoje? É isso que nós vamos ver. Texto de referência está lá em Amós capítulo 7, o versículo 7 ao 15. 7, 8, 9, 14 e 15. E fala para nós o seguinte: mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Prumo, para os irmãos que não sabem, o pedreiro usa muito prumo. Depois que ele levanta uma parede, é como se fosse um peso na ponta de uma corda, e ele ao encostar uma madeirinha que tem em cima na parede, aqui está a parede, quando ele encosta o prumo na parede, ele consegue ver se aquela corda está tendo desvio ou não. Se ela está longe, por exemplo, do muro ou não. Se ela estiver rente, significa que o muro está no prumo. Se ela estiver longe, significa que o muro está torto. E aí, a visão que Amós teve foi que Deus estava sobre um muro levantado a prumo e ele tinha um prumo na sua mão, né? E aí o versículo 8, e o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei um prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com espada contra a casa de Jeroboão. Jeroboão II era o rei que estava reinando nesse momento em Israel. E respondeu Amós e disse a Amazias, que era o sumo sacerdote lá no reino do norte. Só que era um sumo sacerdote falso. Era um sumo sacerdote que não buscava a presença de Deus. Era um sumo sacerdote que afastava o povo da presença de Deus. Eu não era profeta, nem filho de profeta. Amós está respondendo para Amazias. Mas boieiro e cultivador de sicômoros. Sicômoros é uma espécie de figo, tá? Da família do figo.
E a gente vê muito na Bíblia falando sobre a figueira brava. Era um figo diferente, um figo menor. Então a figueira brava produzia sicômoros, que era uma das espécies de figo. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Já parou para pensar que Amós, que não era profeta, mas nos leva a entender que tinha uma comunhão com Deus muito grande, está lá cuidando do gado, está lá cuidando, mexia com a agropecuária também, estava lá cuidando da agricultura, está lá cuidando do gado, está lá cuidando da sua plantação, e de repente vem a Deus e fala com Amós: olha, Amós, sai da sua cidade, que é perto de Jerusalém, vai lá no reino do norte de Israel e profetiza. Que responsabilidade, né? Que grande obra que o Senhor estava chamando Amós para fazer. Bom, a introdução, para a gente ganhar tempo, ela fala para nós o seguinte: Amós denunciou a injustiça e a corrupção, e por isso precisou enfrentar tudo o que se opunha à sua mensagem profética. Amados, não é diferente nos dias de hoje. Quando nos levantamos para pregar a genuína palavra de Deus, o Evangelho de Deus, as perseguições também se levantarão. E nós estamos vendo nos dias de hoje vários pastores, vários obreiros sendo perseguidos porque estão se levantando como arautos do Senhor para profetizar contra o que está de errado nesse mundo. Sua vida nos mostra, ainda na introdução, que realizar a vontade de Deus não isenta ninguém de enfrentar obstáculos. É interessante que eu estava me lembrando, quando estava estudando esse texto, na introdução, João capítulo 16, versículo 33. Texto muito conhecido, que nos fala o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, então, está nos dando uma tranquilizada, dizendo: vocês precisam ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós somos também mais do que vencedores, porque Cristo nos deu o exemplo e venceu, nós também somos vencedores, porque Cristo venceu. Outro texto que eu me lembrei também foi de Mateus capítulo 5, versículo 10, que eu quero compartilhar com os irmãos, sobre essa introdução, que nos fala que no mundo ninguém está isento de enfrentar obstáculos quando você se dedica a fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 10, que nos fala o seguinte: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o versículo 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, já é bíblico isso. Quando nós levantarmos para falar do amor de Jesus, da palavra de Deus, levantaria também perseguições, mas a palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus está nos garantindo que nós somos bem-aventurados por pregar a palavra do reino. Amém? É interessante, meus amados, que a gente às vezes não entende o porquê Deus levanta tantos profetas, né? Às vezes pode surgir essa dúvida. Por que Deus levantava tantos profetas com tantas mensagens duras para o reino de Israel? O reino de Israel, o reino do norte, quando houve a divisão, o seu primeiro rei, que foi Jeroboão, o que ele fez? Ele, com medo de perder o controle, de que o povo fosse até Jerusalém para adorar, porque nós vamos nos lembrar bem que ao longo da história o povo fazia peregrinações, eles iam até Jerusalém para adorar a Deus em algumas festividades ao longo do ano. A Páscoa, por exemplo, a Festa dos Tabernáculos. Nós vamos ver isso muitos anos depois, quando Jesus estava com seus pais indo a Jerusalém e que ele ficou lá, que seus pais acharam que ele estava voltando e ele havia ficado para trás e acharam Jesus no meio dos doutores. Então o povo de Israel, existia essa ordenança, esse costume deles irem a Jerusalém algumas vezes por ano. E aí Jeroboão surgiu uma preocupação com a divisão do reino. Se o povo continuasse com vontade de ir a Jerusalém no templo, esse povo poderia ter vontade de se mudar para Judá.
e não ficar morando no Reino do Norte, e não ficar sob o controle dele. O que ele faz então de imediato? Ele manda fabricar alguns bezerros de ouro e coloca um bezerro em Betel e outro na cidade de Dan, na cidade de Betel e cidade de Dan. E ele chama alguns falsos sumos sacerdotes, com falsos profetas, e ele fala para o povo o seguinte: olha, aí estão os seus deuses, vocês não precisam, em outras palavras, Jeroboão estava dizendo, não precisem a Jerusalém adorar no templo, porque os seus deuses estão aqui no Reino do Norte, estão em Israel, em Dan e em Betel, que eram os bezerros de ouro. E a idolatria tomou conta daquele povo. E aí nós vamos ver ao longo da história de Israel justamente aquilo que eu falei agora há pouco, que nenhum rei fez o que era bom aos olhos do Senhor. Tamanha apostasia, tamanho afastamento do Senhor que eles tiveram. Bom, tópico primeiro. Vamos passar rapidamente pelos tópicos. O cenário da mensagem do profeta Amós. O livro de Amós revela um cenário onde a religiosidade era intensa. No entanto, o povo estava distante da presença de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, esses sumos sacerdotes que existiam, né, esses falsos sumos sacerdotes que existiam em Israel, no Reino do Norte, alguns deles, inclusive, continuavam com as práticas que haviam herdado lá do livro de Levítico, lá introduzido por Deus. Aquelas práticas de oferecer sacrifício no templo. Só que existia uma mistura tão grande, tão pesada, que ao mesmo tempo eles ofereciam sacrifício a Deus e a Baal, por exemplo, e a outros deuses. E isso estava, ao mesmo tempo que eles ofereciam às vezes um sacrifício a Deus, falava para Yahvé, eles também tinham uma estatueta, por exemplo, na sua casa de um deus daquela época que eles estavam adorando. Então essa mistura fazia com que eles ficassem corrompidos. Eles não adoravam o verdadeiro Deus da forma como era adorado. Tinha mais uma religiosidade vazia. No entanto, o povo estava distante da presença de Deus. Era uma vida espiritual de aparências. Será que tem alguma coisa diferente do que nós estamos vivendo nos nossos dias? Para refletir. Infelizmente, quantas pessoas vivendo de aparência do Evangelho? Dizendo-se cristãos, mas longe da presença do Senhor. Era isso que Amós estava enfrentando esses dias. Era isso que Amós estava condenando. Era isso que Deus estava chamando a atenção do povo. E não é diferente dos dias de hoje. Embora continuassem a praticar os rituais exigidos pela lei, em alguns casos, se excedessem na observância da lei, os corações estavam afastados do Senhor. Só para os irmãos terem uma ideia o que estava acontecendo nesse tempo, o profeta Isaías, ele deixa registrado, lá em capítulo 29, versículo 13, e Jesus vai repetir esse mesmo texto lá em Mateus, o seguinte, capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que esse povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram. Eles falavam que eram cristãos, eles falavam que adoravam a Deus, eles falavam que praticavam, eles seguiam os rituais da lei. Mas olha o que a palavra de Deus nos diz: me honram com os lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O profeta Isaías já estava denunciando que esse povo se aproximava de Deus apenas de falar, apenas de lábios, mas o coração estava longe. Ele se preocupava com o ritual que eles haviam aprendido, mas a prática, o coração estava distante. Infelizmente, nós vemos pessoas também nos dias de hoje, e isso é para haver um despertamento em nós, enquanto igreja de Cristo na face da terra. É como se o profeta Amós estivesse bradando hoje, nos dias de hoje, ainda o seguinte: o coração de muitas pessoas está longe de Deus. Existe o ritual. Amados, quantas pessoas que nós podemos ver que tem um ritual. Que ritual? De ir à igreja no domingo, de carregar uma Bíblia. Tem um ritual de colocar um adesivo no carro falando de Jesus, mas não passa de um mero ritual, porque o seu coração, o seu cotidiano, a sua proximidade está totalmente longe de Deus. A sua vida está afastada de Deus. E é justamente contra isso que Amós estava chamando atenção. Isaías já havia chamado atenção e agora Amós está chamando a atenção do povo. Esse era o cenário. Era isso que estava acontecendo em Israel naquele momento. 1.1. Quem era Amós, né? Sobre o profeta Amós.
Amós era um homem de Deus que trabalhava no campo com gado e com agricultura, em uma pequena cidade do interior da Judéia, chamada Tecoa. Seu nome significa carregado, no sentido de carregar pesos. Em algumas traduções fala que o nome de Amós significa carregador de fardos. Olha o que o nome dele representava. E realmente ele teve que carregar fardos de ir até o Reino do Norte e pregar para aquele povo. O profeta não era membro de uma família sacerdotal, não era filho de profeta. Como os profetas Jeremias e Ezequiel, por exemplo, eles vinham de linhagem sacerdotal. Ou um profeta palaciano, como os profetas Isaías e Daniel. Daniel, que era príncipe em Israel. Isaías, que era parente do rei, vivia no palácio, né, próximo do rei, estava sempre ali nos jantares do rei, vivendo na comodidade talvez do palácio. Amós não. Amós estava lá no campo, cuidando de gado, cuidando de agricultura. No entanto, Amós foi um servo de Deus humilde, corajoso e obediente. Ele corajosamente entregava o recado de Deus aos poderosos do povo, cumprindo as ordens do Senhor. É interessante, meus amados, que mesmo ele sendo lá do campo, uma pessoa humilde, ele não negou aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Ele, com coragem, ousadia, intrepidez, ele foi e chegou lá em Israel e entregou a mensagem que Deus havia mandado ele entregar. O comentário aqui da revista Professor fala o seguinte: assim, Amós tinha um bosque de figueiras, né? Assim era um pastor e também um agricultor, e vivia aproximadamente a 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. A cidade dele é uma pequena cidade próxima de Jerusalém. A sua eloquente prosa e poesia sugerem que ele era algo mais do que um pastor contratado lavrador. Aparentemente era um homem instruído e talvez proprietário do próprio rebanho, do bosque. Ele diz que viveu quando Jeroboão era rei de Israel. Jeroboão II, já é o segundo Jeroboão. Nós tivemos o primeiro Jeroboão, que foi na divisão do reino. Roboão era o filho de Salomão, reinando no reino do sul, e Jeroboão reinando no reino do norte. Esse aqui já é o segundo rei Jeroboão, já haviam passado alguns anos da divisão do reino. A prosperidade natural de que Amós fala se encaixa com as condições da última parte do reinado de Jeroboão, começando aproximadamente em 760 a.C. O que está acontecendo nesse momento em Israel? Os estudiosos sugerem que houve um período de prosperidade, que o rei Jeroboão II ele conseguiu conquistar novas terras para Israel, que o reino estava em crescimento, que o reino financeiramente estava vivendo dias de prosperidade. Existia então muita riqueza, o reino estava vivendo dias de riqueza. E é nesse cenário que Amós justamente vai profetizar. É interessante, meus amados, me fugiu agora onde está a referência, mas a palavra de Deus nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí nós vemos, trazendo isso para um contexto aqui de Israel, nós vemos que a grande verdade é que, às vezes, quando as pessoas mais se aproximam de Deus, é nos momentos talvez de maiores dificuldades. E aí nós vemos um Israel, um reino do norte, que está vivendo um momento de prosperidade financeira. Então, mais do que nunca, as pessoas estavam se afastando. Você imagina, estavam conquistando novas terras, financeiramente estavam bem, tinham boas colheitas, estavam com o controle dos seus inimigos. Então, nesse contexto todo que Israel estava vivendo, era difícil uma pessoa talvez se voltar para a humildade, se voltar para aproximar de Deus, porque na cabeça dele ele achava que estava tudo certo com ele. E é nesse cenário que Amós vai profetizar. 1.2. A rejeição sofrida por Amós. Ele obedeceu a Deus, mas ele sofreu rejeição. Diante daquele cenário de intensa religiosidade, injustiça, corrupção e opressão. Por que corrupção e opressão? Porque a Bíblia vai nos relatar, e historiadores também confirmam a passagem bíblica, através da história, que nesse momento de prosperidade, os ricos, cada vez mais, eles se tornavam mais ricos, porque eles oprimiam os pobres. Então, quem era rico em Israel nesse momento, estava muito rico, estava cada hora mais rico. Em compensação, os pobres, cada vez mais pobres. A Bíblia vai narrar, e a história também narra, estudos históricos e estudos, principalmente da palavra de Deus, que a Bíblia também narra isso, que existiam pessoas que estavam ali vendendo praticamente as roupas
né, para pagar dívidas. E muitos daqueles pobres em Israel eles estavam sendo tomados como escravos. Eles eram vendidos como escravos porque eles não tinham condições de pagar as suas dívidas. Esse era um costume da época. Se a gente voltar lá para 2 Reis capítulo 4, nós vamos ver que aquela viúva que vai até Eliseu, depois o irmão pode ler a referência do 4, do 1 ao 7, que quando ela chega para Eliseu e ela fala que seus filhos seriam levados escravos, por que seus filhos seriam levados escravos? Porque o seu marido havia morrido e eles estavam com dívidas. Para quitar as dívidas, as pessoas eram capturadas, eram presas e vendidas como escravos para pagar a dívida, para saldar a dívida. E aí nós estamos vendo isso acontecer aqui no Reino do Norte, em Israel acontecendo. Diversas pessoas sendo presas, vendidas como escravos porque eles eram pobres e os ricos estavam assolando tanto, a injustiça social era tamanha que eles não tinham condições de pagar as suas dívidas. Será que está um pouco diferente dos nossos dias de hoje? Onde nós vemos tantas pessoas oprimindo os mais pobres? Então é o que eu falei desde o início, essa lição vai nos levar a muita reflexão do que nós estamos vivendo hoje. Bom, Amós enfrentou forte oposição quando transmitiu a mensagem de Deus. Um sacerdote de Betel, chamado Amazias, eu vou chamar de falso sacerdote, tentou expulsar Amós do país quando ouviu as palavras que confrontavam o povo e seus pecados. Amazias se utilizou de falsos subterfúgios para calar e intimidar o profeta. Olha o que Amazias fez. Ele foi no rei Jeroboão, mentindo para obter a aprovação do rei e sucesso em seus intentos contra Amós. Ele usou o povo contra Amós, né? Ele desdenhou sobre a origem do profeta, usando como argumento para desacreditar a sua mensagem. Então ele usou o povo contra Amós, ele desdenhou da origem do profeta, e com a autoridade que ele possuía como sacerdote na época, ele tentou se proteger citando o santuário do rei e não o templo do Senhor. O que Amazias tentou dizer para Amós? Você não pode profetizar aqui porque você não está na sua terra. Aqui não é o seu templo, aqui é o santuário do rei. Então Amazias ele estava tentando desacreditar Amós, ele estava tentando de todas as formas impedir Amós de profetizar. Amazias, o suplemento que o professor vai dizer para nós é o seguinte: Amazias era o sacerdote oficial do santuário real de Betel. Lembra que eu falei que em Betel e Dan eram duas cidades que haviam sido colocadas lá na divisão do reino, bezerros de ouro, e eram cidades que elas ficaram preparadas para prestarem um culto idólatra a outros deuses. Amós tinha asseverado de que ele não era um profeta profissional. Amós responde para Amazias, fala, mas eu não sou profeta. Eu estava lá cuidando do meu gado e Deus me mandou vir trazer essa mensagem profética. E nem era membro de alguma guilda profética. Antes ele era um leigo a quem Yahvé tinha enviado para proferir profecias a seu povo. A classe liderante reagiu violentamente contra as profecias de condenação de Amós. Então, não só Amazias, mas a classe dominante, os ricos, os poderosos de Israel, eles não queriam Amós profetizando. Porque qual foi a mensagem de Amós? Que nós vamos ver no tópico 2. Justamente de condenação pelo aquilo que eles estavam vivendo. Bom, 1.3, a resposta do profeta Amós. Embora não faltasse esforço do sacerdote Amazias para impedir que Amós continuasse com a sua mensagem, da parte de Deus, o profeta se manteve fiel ao cumprimento de sua missão e argumentou em sua defesa. Primeiro, Amós era oriundo do campo, não pertencia à elite religiosa ou civil do seu povo. Eu não era profeta, nem filho de profeta, Amós está dizendo para Amazias. Amós tinha consciência de que a única autorização necessária para cumprir seu ministério era o chamado de Deus. Era o que Amós estava dizendo. Ele falou, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, mas eu estava lá no campo cuidando do gado. E Deus me mandou vir aqui profetizar. E é baseado na ordem de Deus que eu estou aqui profetizando hoje. E uma palavra de Deus para o meu coração nesse dia de hoje é: se Deus te mandou falar, fala. Se Deus te mandou pregar, pregue. Se Deus te mandou entregar a mensagem dele, entregue.
Se Deus te chamou para ser profeta nessa geração corrompida, que nós possamos resplandecer como astros luminosos no meio de uma geração corrompida. É isso que Deus espera de nós. Amós não tinha consciência de que a única autorização que ele precisava era o chamado de Deus. O que Amazias falasse, o que o povo de Israel falasse, para ele não importava, desde que ele cumprisse a vontade de Deus. Outra coisa, o profeta não se escondeu, não se calou ou mesmo se intimidou diante das ameaças sofridas pelo sacerdote. Alguém que supostamente deveria apoiá-lo, porque se o sacerdote era sacerdote também do Senhor, entre aspas, Amazias, ele deveria apoiar a mensagem profética de Amós. Mas nós vemos que Amazias ele estava corrompido. O seu pensamento estava longe de Deus. E ele tenta impedir Amós. É verdade que Amós não pertencia a uma família profética, nem era filho de profeta, né? Muito menos de uma escola profética, ou seja, ele não era profeta profissional. Mas o comentarista, citando Champlin, diz o seguinte: mas e daí? Amazias, que era o chamado sumo sacerdote do reino, apostatado de Jeroboão, também não tinha credenciais tradicionais, não pertencendo à família de Arão, ao qual era um segmento da tribo de Levi. Amós era apenas um boieiro e colhedor de sicômoros. Em outras palavras, era um fazendeiro. No entanto, ele atraiu o poder de Deus, a sabedoria de Deus e também a luz profética. Por ser um homem piedoso, foi escolhido para uma missão especial. E Deus conta com pessoas que têm um coração voltado para a obra dele. Eu já tenho por costume dizer que não é diploma universitário que expulsa demônio, não é diploma universitário que é usado por Deus para proferir curas, não é nada disso. Mas é um coração quebrantado e contrito, um coração voltado, um coração de adorador. É esse que Deus usa. E Deus conta com cada um de nós. Então, no tópico primeiro, nós aprendemos que a verdadeira espiritualidade ela é refletida diariamente no nosso estilo de vida, na forma como nós vivemos, que pode agradar ou desagradar ao Senhor. Se nós agradamos, precisamos servi-lo com todo o nosso amor, com toda a nossa vida. Rapidamente, tópico 2, a essência da mensagem. Então, no tópico primeiro, meus irmãos, nós vimos quem era Amós, onde ele profetizou, o contexto histórico da época, as barreiras que ele enfrentou. No tópico 2, nós vamos ver o que ele profetizou, qual a essência da mensagem. O livro de Amós pode ser dividido nos seguintes temas. Olha o que o comentarista coloca para a gente, que interessante. Nos capítulos 1 e 2, o profeta prega para o povo de Deus. Então ele está pregando para o povo de Deus, especialmente do Reino do Norte. Já nos capítulos 3 a 6, as mensagens de Amós são proferidas diretamente para Israel e os seus líderes. Então agora já não é tanto para o povo, é mais para a liderança. Nos últimos capítulos 7 a 9, Amós relata suas visões a respeito do juízo de Deus e do dia do Senhor. É interessante porque o livro, dentro desse contexto, Amós vai profetizando e em determinado momento ele profetiza uma palavra de juízo, que poucos anos depois, um reino do norte destruiria Israel, eles seriam levados cativos. Isso aconteceu verdadeiramente quando o reino Império Assírico veio em 722 a.C. e levou Israel cativo. E aí nós vemos que Amós profetizou dessa forma. E foi uma mensagem muito dura de juízo, mas o mais interessante é que o amor e a misericórdia de Deus é tão grande que ele encerra o livro, no finalzinho do livro de Amós, com uma palavra de restauração, com uma palavra de bênção, com uma palavra de misericórdia da parte de Deus em restaurar aquele povo que estava afastado dele. Bom, 2.1. A justiça de Deus. Entre o povo de Deus, a sensibilidade e o amor ao próximo eram coisas tão distantes que pessoas honestas eram vendidas como escravos, caso não pudesse pagar suas dívidas. O pecado estava tão enraizado e normatizado que os pais e os filhos, olha pesado isso, se relacionavam sexualmente com a mesma mulher. A adoração a esses deuses pagãos
Muitas delas envolviam orgias sexuais, prostituição, né? E aqui está dizendo que pais e filhos se envolviam com a mesma prostituta em determinado momento, nesses cultos de adorações idólatras. Uma das grandes coisas que Israel se corrompeu foi justamente nessa mistura. Uma das principais coisas que tinham nos cultos pagãos era essa orgia sexual, esse afastamento, né? Boa parte dos cultos prestados aos outros deuses eram cultos de orgias, de prostituição, lesbianismo, homossexualismo, tudo isso. E aí nós vemos que Amós ele vai profetizar contra essas coisas. Amós vai chamar a atenção do povo contra isso. Profanando a santidade e o nome de Deus. Nesse estilo de vida tão contrário aos ensinamentos de Deus, era comum comer comidas oferecidas aos ídolos. Eu me lembrei de Daniel. Daniel recusou. Daniel e seus amigos, quando chegaram em Babilônia, chamaram o chefe da guarda ali, que ia ficar responsável por eles, falou: olha, o negócio é o seguinte, dá água e legume pra gente. E o chefe ele falou: mas se vocês ficarem fracos, o rei vai me matar, né? Eu não posso fazer isso. Então faz um teste, dá 10 dias. Eles fizeram um teste e Deus honrou a fé daqueles homens. Por quê? A questão não era comida, mas o que ia se comer em si, mas o fato daquela comida ser oferecida a outros deuses, participar de rituais oferecidos a outros deuses. E Daniel recusou. E aqui nós estamos vendo em Israel que essa mistura estava tão grande que eles estavam comendo coisas oferecidas a outros ídolos. A injustiça imperava entre a liderança religiosa, que se escondia atrás de uma falsa moralidade e uma espiritualidade vazia, oferecendo cultos que não agradavam mais ao Senhor. É aquilo que nós lemos lá em Isaías capítulo 29. O povo estava com o coração afastado de Deus. Em Amós capítulo 5, versículo 12, fala para nós o seguinte, Amós 5,12. Porque sei que são muitas as vossas transgressões, e enormes os vossos pecados. Afligis os justos, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. O versículo 21 e 22 fala também o seguinte: aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Deus estava falando para o povo de Israel: não adianta vocês fazerem as festas, falando que estão fazendo festas só para cumprir um ritual, para lembrar da Páscoa, ou festa do tabernáculo. Não adianta, porque isso já não me dá um prazer, porque o coração de vocês está longe. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. O que Deus estava querendo dizer? Que o povo estava vivendo tão afastado que já não agradava mais a Deus aquelas festas que eles faziam, que aquilo tudo era da boca para fora. Era falsa religiosidade. Era religiosidade vazia. Tinha o ritual, mas não tinha fé. Tinha o ritual, mas o coração não agradava a Deus. Bom, Amós foi um profeta especificamente enviado a Israel. Em certo sentido, Israel, a oitava das nações a ser denunciada, era a pior de todas. Tinha os elevados privilégios de Judá, mas desde o começo da nação, com Jeroboão I, que separou das 10 tribos das outras duas de Judá, Israel tornou-se podre na idolatria. É o que eu falei, começou lá de cara com bezerro de ouro. E eles se afastaram cada vez mais de Deus. 2.2. Deus exige retidão e justiça do seu povo. Retidão é a conduta correta, especialmente nos lugares onde a justiça deve alcançar todas as pessoas, independente da classe social. O que Deus estava exigindo do povo? Que a justiça não poderia valer só para o rico, mas para o pobre também. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Amós 5,24. Olha que frase interessantíssima que o comentarista colocou para nós. Não existe retidão onde não há justiça, e a justiça sem retidão não passa de um engano. Então, se não tem retidão, não tem justiça. E se disser que existe justiça, mas não tem retidão, é engano. A falta de retidão era sentida nas 3 esferas da vida pública, nos tempos do profeta Amós.
nos tribunais, nas classes sociais mais favorecidas e no culto a Deus. Está diferente do que nós estamos vivendo hoje? Quantas pessoas estão sendo oprimidas? Quantas pessoas estão sendo até destruídas pelas classes mais favorecidas? E era justamente contra isso que Deus estava destacando. A questão não era, Deus não estava dizendo que era pecado ser rico, não. Mas o que estava acontecendo em Israel nesse momento é que os ricos oprimiam os pobres para se tornarem cada vez mais ricos. Era isso que Deus estava condenando. Cabe ao povo de Deus ser exemplo de retidão e justiça, amar a Deus e ao próximo de forma prática e não apenas com discursos evasivos e vazios. Especialmente os menos favorecidos, isso é, os menos amados na prática. Moralmente a nação estava corrompida, tanto interna quanto externamente. A aristocracia era rica, porém perversa. Profetas e sacerdotes viviam a serviço de seus próprios interesses. Injustiça social era o que havia. Os poderosos tinham sempre razão, usurpavam os pobres e viviam na suntuosidade e no vício. Em tudo a nação era pagã, com exceção do nome. Estava tão afastados de Deus que eles estavam vivendo o paganismo, usurpando os pobres, ou seja, afastados de Deus e não estavam se dando conta disso. 2.3, meus amados. A necessidade do verdadeiro arrependimento. Amós devia visitar os lugares onde estavam os templos para os outros deuses, Betel e Gilgal. Sua missão era profetizar contra a idolatria com estátuas que o rei Roboão tinha feito. Era preciso trazer à memória do povo as palavras que Deus tinha dito a Moisés quando Josué renovou a aliança no Monte Ebal. O povo estava mergulhado na idolatria e Deus alertou sobre as sérias consequências para esse tipo de atitude. Então o profeta Amós age como mediador, suplicando a misericórdia de Deus. O profeta não justifica ou compactua com o erro. Não é porque ele estava clamando a misericórdia de Deus para o povo que ele compactuava com o erro. Não é isso. Ele sabe que a ira do Senhor é pertinente. O povo pecou e por causa disso Amós pede perdão. Então Amós estava suplicando a Deus em favor do povo. Não que ele estava compactando com o povo, não. Ele estava denunciando os pecados. Mas o objetivo ali de Amós naquele momento era clamar a Deus para que tivesse misericórdia daquele povo. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 e o 16 fala para nós o seguinte. Fala da lei do Senhor. Aqui. Vês aqui hoje te tem proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Essa era a ordenança. E o versículo 19 do capítulo 30 de Deuteronômio fala o seguinte: os céus e a terra hoje tomo por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Deus estava lá através de Moisés em Deuteronômio ensinando o povo a escolher a vida. E nós vemos que o povo estava escolhendo a morte, porque estava escolhendo a maldição sobre eles. Bom, tópico 3, nós aprendemos no tópico 2, então, que a mensagem profética era uma mensagem de juízo, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de justiça, de retidão. Né? O arrependimento não há solução para os problemas da humanidade sem justiça, retidão e arrependimento. Um homem precisa se arrepender. E para nós caminharmos para o final, tópico 3, Amós para hoje. É interessante, meus irmãos, que nós vamos trazer alguns ensinos dentro de uma realidade que nós vemos nos dias de hoje. O fato de Amós interceder pelo povo não o tornou complacente com o pecado. O fato da igreja orar por um pecador hoje, amar um pecador, não significa que ele compactua com o pecado. Não significa que ao amar o pecador,
amar a pessoa que está no vício das drogas, amar a pessoa que está na prostituição, não significa que eu compactue com o pecado dela, mas significa que eu tenho a palavra de Deus dentro de mim de amar aquela pessoa e de querer uma mudança de vida para ela, de pregar uma mudança de vida para ela. Tampouco o fato de a injustiça permear todas as camadas da sociedade de sua época, especialmente os mais vulneráveis, o fez calar mediante os pecados que cometiam contra Deus. Ele não se calou. Amós não deixou de cumprir seu ministério e anunciar o iminente juízo de Deus como forma de disciplinar o povo de Israel. Amós continuava pregando, continuava profetizando para aquele povo. Arrependam-se, voltem-se para o Senhor, porque senão o juízo vai vir. 3.1. Privilégios e responsabilidades. O fato de Israel ser o povo escolhido trazia-lhe a falsa segurança de que estavam isentos de julgamentos de Deus. Muitos em Israel pensavam o seguinte: olha, Deus nos tirou do Egito, nós somos o povo escolhido. Deus tirou do Egito, da escravidão, nos trouxe para uma terra que emana leite e mel. Se somos o povo escolhido, nada vai acontecer com a gente. Isso era um falso pensamento de Israel. E isso é um alerta para nós hoje, que nós não podemos pensar, olha, aceitei Jesus, eu posso levar minha vida do jeito que eu quiser. Esse ensino não compactua com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos permanecer fiéis todos os dias. Buscar a face de Deus. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O que Amós estava dizendo para Israel? Não adianta vocês serem nação escolhida, o povo adquirido. Se não permanecer fiel a Deus, o juízo vai vir contra vocês. Então eles tinham essa falsa segurança, que eram isentos do julgamento de Deus. O profeta Amós, porém, os confrontou com tal pensamento. Está lá em Amós capítulo 3, versículo 2. Para que entendesse que tal privilégio imputava-lhes também grandes responsabilidades. Quais eram? O amor de Deus também se manifesta em julgamento e disciplina sobre aqueles que insistem em viver à margem de seus preceitos. Então, o amor de Deus, quando nós falamos, Deus está me castigando. Não, Deus não está te castigando. Deus muitas vezes pode estar te disciplinando para que você se aproxime mais dele. A prova, ela vem, não é para nos derrubar, mas a prova, ela vem para nos moldar, para nos fazer aproximar mais de Deus. À margem de seus preceitos, principalmente aqueles que já experimentaram uma vida de devoção e comunhão com ele. O escritor Motier afirmou: o destaque particular de Amós é o seguinte: quanto mais perto de Deus se encontra, mais próximo o juízo e mais certo o julgamento. Por causa do privilégio de serem salvos, mais será exigido daqueles que mais receberam, quanto maior a luz, maior o risco. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então nós precisamos ter isso em mente. O pecado contra a revelação, o privilégio de Israel ser a nação eleita de Deus, não faria mais importante que as demais nações, a ponto de poder pecar. Era como Israel pensava o seguinte, muitos de Israel estavam pensando o seguinte: sou a nação escolhida, posso fazer o que eu quiser. E Deus estava levantando profetas, e Amós, um deles, para dizer: não é por aí, o caminho é outro. Se você continuar no pecado, se não se arrepender, vai vir juízo sobre a nação de vocês. Vocês vão ser levados cativos. 3.2. A inutilidade do formalismo religioso. A mensagem de Amós é muito clara. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça, como o ribeiro impetuoso. Isso significa que o formalismo religioso e o cerimonialismo nada representam diante de Deus se não estiverem acompanhados de atitudes que demonstram, olha que interessante isso, que demonstrem o amor e o cuidado de Deus pelos homens. A indiferença da igreja mediante as mazelas que acompanham aqueles que se encontram em situações de desamparo e abandono depõe contra ela. Ainda que tenha excelentes e elaboradas programações, o ativismo do calendário não pode e não deve substituir o socorro aos aflitos e aos desvalidos onde quer que estejam. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a missão da igreja é pregar o evangelho? Glória a Deus, é isso sim.
mas a missão da igreja também é socorrer aqueles que precisam. E eu posso glorificar a Deus e testemunhar da nossa igreja, Assembleia de Deus Unida Brasil, Juiz de Fora, eu posso dar testemunho. Nós temos um órgão chamado CIB, e todas as Assembleias de Deus do Ministério de Madureira no Brasil tem esse órgão, que é a CIB. E a CIB, qual o papel da CIB? Por exemplo, na quarta-feira que passou agora, nós tivemos, você pode assistir no YouTube, nós tivemos o culto de primícias. O que o culto de primícias busca fazer? Arrecadar alimentos, doações, e essas doações são formadas cestas básicas para atender pessoas carentes, famílias que estão necessitadas. A CIB, nessas mazelas que nós enfrentamos, por exemplo, no nosso estado de Minas com enchentes em anos anteriores, ela se moveu para levar socorro, não só para Minas, mas doações para vários estados do Brasil. Então a igreja ela tem sim um papel social importantíssimo na sociedade. Eu glorifico a Deus porque a nossa igreja não fica presa apenas, como estava dizendo aqui, a um calendário de programações. Mas ela tem a parte social, a parte de olhar para aquelas pessoas que mais necessitam. Eu glorifico a Deus por isso. Bom, temos em contraste com a religião vazia, temos a verdadeira religião que se manifesta por meio da justiça, o qual é tão abundante que rola como um riacho descendo pelas faldas dos montes. E há também a retidão, que é como uma torrente que flui de forma perene. Encontramos aqui as águas da vida e não o vinho do deboche. Essa é a essência da verdadeira fé que parte do coração. É interessante também, meus irmãos, que uma das características que Amós chama a atenção do povo de Israel era contra a embriaguez. Fazia parte desses rituais pagãos o embriagar-se. Então, o povo de Israel estava tão longe de Deus que eles não estavam entendendo que eles deveriam se manter longe da bebida, por exemplo, e o povo cada vez mais se embriagando naqueles rituais malignos até mesmo, com orgias, com embriaguez, totalmente afastado do propósito de Deus. E era contra isso que Amós se levantava. E nós vimos a lição até aqui, que Amós foi levantado por Deus para proferir palavras de despertamento, que se o povo não se voltasse para Deus, eles seriam em pouco tempo arrancados da sua terra, eles seriam arrancados da sua casa, né? É interessante que Amós, capítulo 5, se não me falha a memória, ele fala o seguinte: olha, vós, vacas de Bazã, como vacas gordas, né? Vocês vão ser arrancados da sua terra, vocês vão ser levados com anzóis pelas narinas. E a Bíblia do Sul Pentecostal tem um estudo, e alguns historiadores relatam isso, que falam que gravuras daquele tempo falam que o povo assírio tinha por costume levar os seus escravos com argolas, sendo puxados pelos narinas. Então aquilo que Amós profetizou 40 anos antes veio se cumprir depois, porque o povo não se voltou para Deus. E para nós finalizarmos, 3.3, uma mensagem de esperança. Em Amós encontra-se muitas palavras sobre sofrimento, destruição e morte, e poucas palavras sobre otimismo e esperança. Mas isso não invalida a mensagem final do livro, lá no capítulo 9, do 11 ao 15, de a esperança de um futuro melhor. Devido aos pecados dos povos, Deus mandaria seu fogo destruidor e outros castigos como juízo divino. Mas no final da mensagem, o profeta reforça a graça, a misericórdia e o amor de Deus ao referir-se à oportunidade que todas as pessoas, de todas as nações, receberiam a mensagem da salvação por meio do descendente de Davi, Jesus Cristo. Muitos anos antes, Amós estava profetizando que o descendente de Davi seria a esperança de Israel. E aqui no versículo 11, foi demais. Amós, capítulo 9, versículo 11, fala o seguinte: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. E para que possua o restante de Edom, todas as nações são chamadas pelo meu nome. Diz o Senhor que fez essas coisas. E aí no versículo 15, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei,
diz o Senhor teu Deus. Então Amós já estava profetizando uma mensagem profética escatológica para o milênio da igreja, quando Jesus voltar à terra, justamente para reinar sobre Israel, sobre todas as nações da terra. O descendente da família da origem de Davi nasceria para resgatar o seu povo. Eu glorifico a Deus, irmãos. Quem sabe você está afastado, distante do propósito de Deus para a sua vida e está vivendo de certa forma como aquele povo estava vivendo. Mas Deus nos levanta nessa manhã para estudarmos essa lição, para aprendermos que o propósito de Deus através do estudo do profeta Amós é para dizer que é tempo de se arrepender, é tempo de se voltar para o Senhor, é tempo de nós buscarmos a presença do Senhor, porque nós temos uma esperança, e a esperança ela já veio, mas Ele voltará para buscar a sua igreja. Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, mas Ele também voltará para nos levar para o céu. Amém? Que estudo maravilhoso, né? Que aprendizado que nós temos, mas também ao mesmo tempo, que mensagem de despertamento para nós nesse dia. Que Deus em Cristo Jesus possa completar no seu coração aquilo que não foi possível estudarmos aqui. E a conclusão: a missão de cada crente é proclamar a mensagem de Deus no lugar que Ele mesmo designar. Aonde Deus te plantar para pregar a palavra de Deus, pregue com autoridade. Todos devem pregar a mensagem do arrependimento e a salvação atendendo ao chamado do Senhor. Amós inspira cada crente com a sua ousadia, comprometimento e fé naquele que o enviou. Amós teve ousadia, teve comprometimento, mas principalmente fé de fazer a vontade de Deus. Amém? Meu amado, que Deus abençoe a sua vida. Te deixo um conselho, leia o livro de Amós. Semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos estudando o livro de Obadias. O juízo divino virá. E é só maravilha que nós vamos aprender ao longo desse trimestre com essa revista maravilhosa que Deus nos permitiu ter. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe a sua casa, a sua família, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. E que essa palavra de Deus nesse dia sirva de despertamento, caso você esteja vivendo assim como o povo de Israel, longe do propósito de Deus, que Deus hoje possa te despertar a voltar para o propósito. Amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo Jesus te abençoe.